Aleluia, Jesus. Aleluia. Esse louvor fala que um dia todo joelho vai se dobrar diante do Senhor e toda língua vai confessar. Amém? Que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Louvado é teu nome, Jesus.
Aqui, Senhor, está o teu filho, que vai, ó Deus, trazer a tua palavra, Senhor, aos nossos corações, seja com ele, com a casa dele, a família dele. Cobre, ó Deus, com o teu sangue e livra, Senhor, de toda a retaliação do inimigo. Assim, Senhor Deus, é o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém, igreja? Quero agradecer a oportunidade que foi me dada. O pastor Joaquim confiou a mim a estar compartilhando com os irmãos algo que Deus colocou no meu coração. Eu sei que hoje é culto de celeiro, mas Deus quer falar com a gente sobre perseverar na obra do Senhor. Amém, irmãos? Pode se sentar, irmãos. Antes de começar o texto, irmãos, eu queria deixar aqui o que a palavra de Deus fala sobre perseverar, sobre perseverança, no contexto bíblico. Amém? Perseverar significa manter-se firme e constante na fé e na obediência a Deus, mesmo diante de dificuldades, provações, perseguições ou demora nas respostas das nossas orações. Perseverança significa não apenas aguentar o sofrimento, mas continuar andando no caminho do Senhor com fidelidade, mesmo quando tudo e todos parecem contrário a você. Perseverar é permanecer firme na fé, obedecendo a Deus com paciência e confiança até o fim, independente das circunstâncias, do ambiente que nós nos encontramos, independente da cultura que vivemos naquela época e independente da opinião dos outros. A Bíblia nos mostra que perseverança é o elo entre a promessa e o cumprir essa promessa nas nossas vidas. Perseverança não é apenas uma habilidade, ela é uma graça sustentada pelo Espírito Santo. Irmãos, sem o Espírito Santo nas nossas vidas, a perseverança não vai. Deus nos sustenta, somente Ele, não é a nossa força, porque as dificuldades não virão. E não vai ser poucas. Só o Espírito Santo de Deus para nos guardar e nos fortificar no processo até o fim das nossas vidas. Perseverança é um caminho árduo, mas vitorioso em Cristo, para aqueles que não desistam. Deus nunca prometeu uma vida sem dificuldade, mas garantiu que estaremos conosco até o fim dos tempos. Mateus 28:20 fala lá no finalzinho do versículo: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Perseverar não se trata apenas de força humana, mas no depender do Espírito Santo. Irmãos, para mim isso é o mais difícil de perseverar, é você ser dependente do Senhor. Muitas das vezes nós queremos colocar a nossa força, mas não adianta, irmãos. É só o Espírito Santo para nos guiar. Amém? Colocando esses conceitos de perseverança, eu quero trabalhar com vocês hoje o texto de Mateus. Se o nosso irmão Léo puder colocar para a gente. É Mateus 10. Do 16 ao 23. Como eu falei, irmãos, eu sei que hoje é tudo celeiro, mas Deus vem colocando essa questão no meu coração, porque é muito triste a gente chegar numa igreja e vê-la vazia. É muito triste ver pessoas que caminham durante 20, 30 anos na fé e se perderam ao longo do processo. Como é triste, irmãos. E Deus vem falando conosco a todo tempo. Muitas mensagens estão sendo pregadas que uma vez salvo, salvo para sempre, que só serão salvos aqueles que foram escolhidos no calvinismo, né?
Só que a palavra do Senhor em todo momento nos fala: somente aquele que perseverar até o fim será salvo. Não se engane, irmãos, que é só você levantar a mão e reconhecer Jesus como seu Salvador e pronto, acabou. Você está enganado. Você está fadado a perecer ao longo do caminho. Amém? Vamos dar a palavra do Senhor. Mateus 10, versículo 16. Primeiramente, quero falar o contexto para vocês aqui, para vocês entenderem. Jesus está falando com os seus discípulos no momento que ele foi enviar os discípulos para fazer o id dele, pregar o Evangelho, compartilhar a palavra com os irmãos. E Jesus chegou e falou para eles, a palavra do Senhor: eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizer. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não será vocês que estavam falando, mas o Espírito do Pai de vocês falarão por intermédio de vocês. O irmão entregará a morte. O irmão entregará a morte ao seu irmão. O irmão entregará a morte ao seu pai, seu filho. Os filhos se rebelarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Amém? Vamos fazer mais uma oração, irmãos? Vamos ficar de pé? Senhor, nesse momento, meu Pai, queremos nos apresentar diante de Ti, Senhor. Queremos aqui, Senhor, pedir para que o Senhor venha abrir nossos ouvidos espirituais, ó Pai. Senhor, fala conosco nessa noite, ó Pai. Meu Deus, usa, meu Deus, a minha vida para estar externando aquilo que o Senhor colocou em meu coração, Pai. Tira, meu Deus, todo o nervosismo, ó Pai. Meu Deus, que nesse momento o Senhor venha quebrar, meu Deus, tudo aquilo que nos impede de receber de Ti nessa noite, ó Pai. Visite os Seus filhos agora, Senhor, quebrando os seus corações, ó Pai, para que eles venham receber o melhor de Ti nessa noite, ó Pai. Senhor, estamos aqui hoje para adorar e louvar ao Senhor, ó Pai, e para aprender aquilo que o Senhor quer falar conosco, ó Pai. Toque nos nossos corações, meu Deus, para que nós venhamos sair daqui diferente. Meu Deus, que o Senhor venha me usar, meu Pai, e tudo que eu venha falar aqui não seja aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor quer. Nos guarde e nos abençoe ao longo dessa noite, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, a gente se pega a muitas pregações na internet falando sobre a teoria da prosperidade, que tudo vai ser tranquilo. E aqui a gente está vendo Jesus falar para os próprios apóstolos, né? E eu estou enviando vocês como ovelhas em meio dos lobos. Fala que vocês serão açoitados, serão perseguidos. Muitos de nós nos enganam que a vida de crente será fácil. A todo momento Deus está nos falando que vai ser difícil, mas Ele vai estar conosco a todo momento. Vai ser difícil, mas Ele estará ao nosso lado, segurando nossas mãos. Vai ser difícil, mas Ele vai estar ao nosso lado, nos renovando a cada dia. E quando a gente lê esse texto de Mateus, Deus está nos falando que não adianta você ser crente 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, se lá no final você não perseverar, se você não manter a sua fé. Não adianta, irmãos. O importante não é como você começa, é como você vai chegar no final.
falando a todo momento: meus filhos, abram o olho, se volte para mim, eu sou a verdade. E nós nos pegamos a todos os dias sendo envolvidos pelo mundo que nos leva para lugares que não deveríamos estar. E quando Deus foi ministrar essa palavra no meu coração, eu fui entristecido muito, porque eu tenho muitos amigos que antes de eu me converter, eles eram crentes fervorosos. Eu tenho um amigo meu que era ministro de louvor. Através da vida dele, Deus converteu vários. Era um menino jovem, cantava, casou no princípio. Infelizmente, hoje ele não se encontra nos caminhos do Senhor. Ele expulsava demônios. Ele não negava a palavra do Senhor. E hoje, quando eu vejo ele fazendo shows no Brasil, cantando sertanejo, fazendo vídeo, bebendo uísque, eu lembro dele lá atrás, quando ele falava da palavra de Deus para mim. E ele vai falando: meus filhos, sem perseverança, não vamos chegar no final. Porque o processo é árduo, o processo é difícil. Seremos açoitados, seremos apontados por pessoas que não conhecemos, por familiares, às vezes pelo nosso próprio cônjuge que não está na igreja. E Deus está falando: não desanime, persevere, ore por ele, faça a sua parte, o resto é comigo. Se entregue verdadeiramente, viva pelo Espírito Santo. O Senhor está falando nesse texto que precisamos pedir todos os dias a graça para nos manter fiel e perseverante, porque a jornada nessa terra não vai ser fácil, nunca foi fácil. Hoje eu estava conversando com a minha esposa, falando: amor, como que esses tempos de tecnologia forjaram crentes fracos. Quando a gente começa a ler e coloca nesse lugar, não estou me eximindo da responsabilidade, mas quando a gente começa a olhar as histórias, os apóstolos, o que eles faziam? Andavam vários e vários dias, fugiram para não ser mortos, e mesmo assim não se furtavam por falar de Deus. E hoje temos carro, temos celular que podemos mandar uma mensagem para o irmão que precisa de trazer água, podemos mandar uma mensagem no grupo da nossa família falando de Deus. Você não precisa ser aquele crente chato, planta semente. Eu me converti dessa forma, 19 anos, primeira vez que eu ouvi a palavra do Senhor, eu estava em Portugal, meu vizinho de quarto era um diácono, um moreno de quase 2 metros de altura, com 150 quilos, gaúcho, raiz, e todo dia louvor no quarto. Até um dia eu bati no quarto dele e comecei a conversar. Me deu um CD de acho que é Samuel e Daniel. Depois ele me deu um CD antigamente, quando o Kleber Lucas era usado por Deus. E ali começou. Ele plantou a semente. Ali foi o meu primeiro contato. Ele não foi aquele crente enjoado que fica perturbando os outros. Ele foi com amor. Ele deixou a vida dele falar por ele. E aquilo foi plantado uma semente. E hoje estou aqui. É engraçado que eu falava: moça, um dia eu vou pregar a palavra do Senhor. Não, independente de ter chamado ou não, meu sonho um dia é compartilhar algo que Deus colocou no meu coração para meus irmãos. E mais uma vez eu estou aqui com essa oportunidade. Mas a nossa vida não é fácil. Passamos por vários momentos difíceis. Pensamos em desistir. Irmãos, isso é inerente ao homem. Essa oscilação, infelizmente, é inerente ao homem. Vamos passar por momentos difíceis. Mas a palavra de Deus está nos alertando, falando que a vida em Cristo não é uma corrida de 100 metros rasos, ela é uma maratona. Uma maratona é essa com vários obstáculos.
e temos que passar por ele para continuar na corrida da salvação. Não adianta nós queremos pular a etapa. Não adianta pensar que vamos fugir, ter interfúgios que vai fazer com que a gente chegue lá no final. O processo ele tem que ser vivido. Infelizmente não vai ter como pular a etapa. E a palavra de Deus nos fala para a gente perseverar, ser fiel, ter esperança, ter fé. Irmãos, a fé, ela está ligada diretamente à perseverança. Porque só vai ter como você perseverar se você tiver fé. Fé de que as coisas vão acontecer conforme, não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Que as coisas vão acontecer no tempo certo. Igual aquela música, mesmo que não aconteça aquilo que você queira, Ele é Deus. Mesmo que aquela cura não venha, Ele vai continuar sendo Deus. É muito difícil quando nós vemos uma pessoa crente que se vive para a obra do Senhor, que se entrega e tudo mais, a gente vê ela às vezes enferma e ela ora, pede para Deus curar e ela, o nosso entendimento, infelizmente, ela não é curada. Mas uma vez eu ouvi falar que a morte, ela só é ruim para quem fica. Porque se você acredita que depois daqui tem algo, que existe um lugar que não vai ter tristeza, que as ruas são de ouro, se você está salvo, irmão, a morte é só para quem ficou, que vai sentir saudade, né? E quando a gente pega a pensar nesse texto aqui, Jesus vai alertando seus discípulos, falando: meus filhos, vai ser difícil, mas persevere, porque no final a salvação vai estar diante de vocês. Mas para a gente perseverar, a gente tem que vencer alguns obstáculos que se encontram na nossa vida. Um dos obstáculos que eu vejo que mais nos atrapalha, que também é inerente ao homem, é o cansaço. Às vezes nós lutamos por algo, por alguma pessoa, e essa luta é árdua. E conforme a gente vai, às vezes você está num momento que vem luta e provação de todos os lados. E a gente quer vencer isso com as nossas próprias forças e esquecendo que quando a gente mais está fraco, é aí que Deus se faz forte na nossa vida. Muitos cristãos hoje que se cansaram do seu ministério, se cansaram do seu relacionamento e preferiu se desviar. Não teve forças, não viu um sinal no final da luz, uma luz no final do túnel. E como é triste, irmãos, quando a gente vê esses irmãos se perecendo ao longo do caminho. Mas Deus a todo momento nos alerta, persevere até o fim, e você será salvo. Precisamos vencer, irmãos, esse obstáculo. É uma realidade que vem para todos nós. Não se engane que você não vai passar em algum momento da sua vida por esse momento de cansaço espiritual, cansaço de buscar, orar para aquela pessoa, às vezes por um cônjuge seu que você é crente e a pessoa não é, um filho, uma filha que está desviado. Mas não, assim, vai ter jeito mais não cansei, não vou orar por ele mais não, vou deixar ele para trás. E Deus está falando: se Deus colocou ele na sua vida para você orar, faça a sua parte, que no momento certo eu vou fazer a obra.
não é no nosso tempo, é no tempo do Senhor. Outro estado que a gente vê bastante, que o diabo ele entra na nossa mente, colocando dúvida, colocando pensamentos negativos. Mas para que você está dizimando, ofertando na casa do Senhor? Pega esse dinheiro e ajuda alguém. Pega esse dinheiro e compra alguma coisa. Para que você está orando por ele? Ele está lá porque ele quer. Ele bebe porque ele quer beber. Ele usa droga porque ele quer usar. Será, irmãos? Que é porque ele quer? Ou é porque ele está tentando fugir de algo que ele não consegue viver nessa realidade só? E o diabo vai na nossa mente toda hora. Toda hora. Vai colocando pensamentos negativos. Não, isso não vai dar pena não. Para que você está lutando, não vai adiantar. Nossa, mas você é bobo, né? Para de investir seu tempo nas coisas de Deus. Para de lutar pela sua família, não vai dar certo mais não. Muitas pessoas se divorciam porque deixam pessoas divorciadas influenciar ele a divorciar. Às vezes ele está passando por um momento de dificuldade. Eu já ouvi isso. E aí você, infelizmente, a gente não tem, às vezes, a sabedoria com quem falar. E aí você fala com a pessoa errada. E aí ela vai lá, não, o divórcio não vai adiantar não vai dar pena não. Aí infelizmente você vai lá e divorcia. Ou você vai lá e faz algo errado. Às vezes você conheceu uma pessoa que se desviou da igreja e você começa a dar ouvido a elas. Não, moço, mas você vai lá na igreja para quê, moço? Bora sair domingo. Ela é crente, se desviou. E hoje ela está fazendo com que você vá para outro caminho. Temos que ter bastante atenção nisso, irmãos, porque no processo de perseverar, ela não resistiu o processo. E além dela não resistir, o diabo vai usar para tirar você. Como já falei várias vezes aqui, o diabo não quer tirar você da igreja, ele quer que você continue na igreja morto espiritualmente, fazendo as coisas erradas lá fora e vindo para a igreja, como se nada estivesse acontecendo. E infelizmente, a notícia que temos é que essas pessoas vão perecer. Assim como o pastor, quase todos os cultos falam, dentro da igreja vai existir duas igrejas, aquela que vai subir e aquela que vai ficar. E essa é uma das verdades que mais dói para a gente, saber que pessoas estão vivendo e ela ficou. Às vezes o nosso cônjuge, a gente vai subir, o nosso cônjuge vai ficar. Ou às vezes um parente nosso dentro do nosso lar. Quando a gente vê alguém perecendo e a gente não consegue fazer nada por ele. Como é triste, irmãos. Como me entristece. Quando eu falo de Deus lá na casa da minha mãe, nossa, é uma briga, você é fanático. E é triste porque não tem meio termo para Deus. Ou é céu ou é inferno. Ou é certo ou é errado. Ou você persevera ou você fica no meio do caminho. E nós vemos as pessoas que nós amamos se perder cada dia mais e mais. Hoje eu vou numa festa da minha família e eles só ficam alegres se tiver bebida na festa. Se você convidar, ou já convidei para ir lá em casa e falar, não leva cerveja não, não leva bebida não, ninguém vai. E é triste porque nós amamos eles. E a gente vê que, por mais que a gente está tentando, eles estão dispersos. Eles não acreditam que existe inferno. E não é assim, eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal a ninguém, eu ajudo o próximo e tá beleza. É isso aí.
está tudo certo. E não é, irmãos, não funciona dessa forma. E essa questão da luta na nossa mente, irmãos, ela é tão forte que eu estava lendo a história de Naamã. Naamã ele era extremamente vitorioso, ganhava várias e várias batalhas, mas ele tinha uma batalha interna que ele não conseguia vencer. Naamã ele era leproso. E aí um dia ele chegando na sua casa, uma menina que trabalhava para ele pegou e questionou ele, né? Por que você não vai num desses homens de Deus e pede para ele orar, para que ele venha curar a sua lepra? Aí Naamã ficou meio assim, falou assim: não, eu vou lá. Aí Naamã pegou e foi, né? Chegou lá e tal, falou com o homem de Deus, e o homem de Deus falou assim: ó, Naamã, para você ser curado, precisa que você vá lá no Rio Jordão, dê 7 mergulhos e você vai ser curado. Aí o diabo era astuto. Ele ouviu aquilo ali e falou, começou a colocar na cabeça dele: para que isso, Naamã? Para quê? Para que tem que ser lá no Rio Jordão? Por que eu tenho que mergulhar 7 vezes? Não pode ser um rio aqui mais perto, não? Ele questiona. Já pensou, irmãos? Naamã quase perdeu a cura. Por pouco, Deus colocou um soldado do lado dele. E esse soldado chamou sua atenção. Falou: Naamã, que isso? O homem falou para você que é só ir lá, mergulhar 7 vezes e você está curado e você não vai? Então Naamã foi lá. Rio Jordão mergulhou 7 vezes e foi curado. Então aquele homem, além de ser um vencedor nas suas batalhas, ele também foi vencedor na sua batalha interior, na cura da sua lepra. E o diabo quer isso, irmãos. Ele vai colocar dúvida e pensamentos errados na sua cabeça, para fazer com que você saia do caminho do Senhor. Quantas vezes Deus te deu uma orientação e você ficou na mente para que você tivesse que fazer algo e você não quis fazer? Vou te dar um exemplo. O pastor toda semana fala para a gente consagrar, para a gente jejuar no dia de culto. O pastor de domingo de culto, ele não sai de casa para se preparar. Quantas vezes a gente direciona uma palavra de orientação e você começa a questionar ela? Ou dentro da igreja ou lá fora: será que é isso mesmo? Para que eu vou jejuar? Para que eu vou ler a palavra de Deus? E a todo momento o inimigo vai fazer com que você saia do caminho, que você tire seu foco de Deus. E ele trabalha muito forte na nossa mente, colocando dúvidas, falando que você não é capaz, que não adianta, que você é fraco, que aquele pecado lá atrás que você cometeu e você foi perdoado e que você deixou, ele vai te apontar. Por que será que muitos aqui na igreja, quando uma pessoa se manifesta aqui, ninguém chega perto? Você já pararam para pensar? Será que é medo? Ou é medo de ser revelado algo que está escondido? Irmãos, e ele é sujo. Muitos de nós, nessa caminhada, nessa corrida, nós começamos a todo mundo entusiasmado, aquele primeiro amor maravilhoso, buscando todos os dias, lendo a palavra do Senhor, buscando, só que esquecemos que é um processo árduo e longo. Em Mateus 28:14 fala que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. A salvação é dada a todos, irmãos. Ela é uma graça de Deus.
mas poucos de nós escolhem os caminhos do Senhor. Hoje estamos num culto com a igreja vazia, várias e várias outras igrejas que pregam a palavra do Senhor sem música, sem renunciar a palavra, falando para você que você tem que renunciar ao mundo, estão vazias. Quantas e quantas igrejas que pregam a facilidade, aceitando aquilo que você faz de errado, estão lotadas? Por que será? Aí eu estava me perguntando, né? Mas será o que é essa pessoa que não persevera, né? Aí Deus foi falando, aquela pessoa que está nos caminhos de Deus, mas de repente ela volta para o mundo, e de repente ela volta para as práticas que não agradam ao Senhor, e de repente ela volta para o mundo onde foi retirada por Deus. E Deus é bem claro nessa escritura que Ele não gosta daqueles que retrocedem. Em Hebreus 10, 38 e 39 fala: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas dos que creem e são salvos. Essa passagem, irmãos, enfatiza a importância da perseverança na fé. Deus adverte aqueles que abandonam a fé e retornam ao estilo de vida anterior, que não agradará a Deus. No entanto, essa passagem também nos oferece uma esperança, afirmando que os crentes verdadeiros não são aqueles que retrocedem, mas aqueles que perseveram e recebem a salvação. Irmãos, a partir do momento que você conhece a verdade, você começa a viver no caminho do Senhor, não tem volta para Deus. Deus não aceita que você retroage, que você volte para aquele lugar que você foi resgatado. Deus se entristece. E infelizmente, irmãos, você pode ter sido crente a vida toda, que se você desviar lá no final, você vai perecer. Não se engane, não deixe você ser enganado. A palavra, ela é reta, ela nos deixa dúvidas sobre isso. Somente aqueles que perseverarem até o final serão salvos. Somente aqueles que perseverarem na fé, nos mandamentos do Senhor, nos ensinamentos que o Senhor colocou, naquilo que Deus propôs para você fazer, você será salvo. Temos que ter perseverança, irmãos. Quantas e quantas vezes eu já pensei em sair do ministério de louvor? Quantas e quantas vezes, muitos aqui já pensou de não vir na igreja? Eu tenho certeza que o nosso pastor também já pensou em desistir várias vezes do seu ministério. Mas graças a Deus, o Espírito Santo governa nossas vidas. Porque se fosse por nós, irmãos, eu tenho certeza que nós já tínhamos desistido. E a palavra fala: seja fiel. Em Apocalipse 2:10, lá no finalzinho fala: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Deus está falando que aquele que for fiel até o final receberá a coroa da vida, receberá a promessa. Hebreus 10:36, irmãos, fala que vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, receberão o que Ele prometeu, que é a vida eterna. Irmãos, a passagem é essa. Quero deixar para vocês que o processo vai ser difícil, mas temos que perseverar. E esse perseverar só vai ser possível se você entregar a sua vida para o Espírito Santo de Deus, se você deixar Ele guiar, se
se você não fazer conforme a sua vontade e a sua força, mas se você entregar verdadeiramente sua vida a Ele, somente assim vamos chegar ao final dessa corrida que é árdua, muitas das vezes pesada, mas sabemos que Deus está conosco a todos os momentos. Quando a gente começa a viver, irmãos, isso já tem uns 6 meses para cá que eu começo a pensar. Quando a gente começa a pensar na nossa vida, numa perspectiva de eternidade, a nossa conduta aqui na terra muda. Aquela ânsia de conseguir as coisas a toda forma, a todo momento, se privando de viver com sua família, com seus amigos, em comunhão com Deus, ela muda. Essa semana uma pessoa falou para mim assim: tem vontade de ir para fora do Brasil, e você? Eu falei: não tenho, já fui, eu vou te falar, o preço é caro. Porque se a gente vai viver aqui só uma vez, o preço é muito caro. Porque você vai deixar de conviver com a sua família para você ir embora para outro local. Então, quando nós vivemos uma perspectiva da eternidade, nós temos que ter uma mudança de vida. Mudança essa que a gente tem que nos preparar para que a gente venha viver a eternidade com o Senhor. Aleluia! E essa mudança, irmãos, ela é difícil. Ela nos confronta, ela me confronta. Você não fazer aquilo que você quer fazer, mas fazer aquilo que Deus quer que você faça. É uma vida de renúncia a todo momento. É você priorizar as coisas de Deus. Como isso é difícil para nós, pelo menos para mim, não sei para vocês. E para mim se torna um pouquinho mais difícil, porque infelizmente minha esposa não se encontra nos caminhos do Senhor. Então é um pouco mais difícil, por quê? Porque muitas vezes ela não vai entender. Eu ficar até 2, 3 horas às vezes na sala na palavra do Senhor. Não, deita aqui. Mas você está aí de novo. Vai ser difícil, irmãos, mas tem que perseverar. Hoje ela perguntou: não, você nunca pensou em desistir de orar por mim? Não, eu falei: jamais. Até meus últimos dias eu vou estar orando pela sua vida. Eu entendo que a conversão sua, ela diz respeito a você. A minha parte é orar por você. E eu já tive uma situação contrária, né? Na casa onde eu morava, ela ia para a igreja, eu ficava em casa. E eu entendi que não é você ficar sendo chato, confrontando, é pelo amor, é no secreto, é nas madrugadas que Deus vai fazer a diferença. É você orando, entregando a vida dela ao Senhor, entregando a vida do seu parente, do seu familiar, uma pessoa que está te confrontando no seu serviço. É na madrugada que Deus vai fazer a obra. Mas você tem que estar disposto a pagar o preço. Muitas das vezes nós não estamos dispostos a pagar esse preço, porque é um preço alto. Mas Deus a todo momento está conosco. E como é maravilhoso, irmãos, poder estar aqui hoje compartilhando a palavra de Deus. Eu fico muito alegre. Sei que o caminho vai ser árduo, o caminho é longo, mas acredito que eu estou no caminho. E creio que vocês também estão no caminho. Paulo, no final da sua vida, ele vai falar que ele combateu um bom combate, que ele perseverou, irmãos, até o fim. Ele foi preso, ele foi perseguido, ele foi açoitado, ele perseverou. E que nós podemos, lá no final das nossas vidas, falar: Senhor, eu vivi um bom combate, eu combati um bom combate. Estou aqui diante de Ti, com a consciência tranquila, que fiz o meu melhor para aquilo que o Senhor colocou na minha vida. Então, que a gente venha ter mais compromisso com as coisas de Deus, a gente venha ter mais compromisso espiritual com aquelas pessoas que Deus nos coloca diante de nós, para que a gente venha orar por elas, que a gente não venha fugir das nossas responsabilidades. Se Deus colocou uma pessoa próxima a ti que está passando por dificuldade, é porque Deus vai te capacitar para que você venha ajudar ela a
às vezes financeiramente, às vezes espiritualmente, em oração, às vezes só para ouvir, às vezes ministrando alguma palavra que Deus colocou para você ministrar para ela, que nós venhamos estar atentos às coisas de Deus, a gente venha voltar nossos ouvidos espirituais para Deus, porque só assim vamos conseguir ouvir o que Ele quer falar conosco. Eu vou só mais um testemunho para você. Durante vários momentos da minha vida breve de cristão, eu subi no monte sem sentir nada, frio igual uma geladeira, mas fui lá, perseverei, subi lá. Às vezes eu orava sem nem saber o que falar para Deus, mas eu estava lá de joelho orando. Por que eu estou te falando isso, irmãos? Porque a frieza espiritual e a apostasia está tomando conta de nós, de muitos de nós. E a gente tem que perseverar, mesmo não ouvindo o Senhor, mesmo não sentindo, mesmo pensando que Ele está em silêncio total, nós temos que perseverar. Porque se nós não perseverar nele e ter a fé que Ele está lá, que Ele vai mandar a providência, que Ele vai nos cuidar, que Ele vai tratar, que Ele vai fazer, irmãos, nós vamos nos desviar. Mesmo no silêncio, Deus fala conosco. Deus está falando: meu filho, se acalma, deixa comigo. No momento certo eu falarei com você. No momento certo eu mandarei aquela providência que você precisa. Muitos de nós, às vezes, não recebemos um milagre na nossa vida, porque no decorrer da nossa caminhada a gente sai dela, a gente se desvia, ou às vezes é algo que nós queremos tanto. Se Deus colocar nas nossas vidas, nós vamos nos desviar. Eu conheço um rapaz que era crente, um médico mais famoso de Macaé, ele era obstetra, e a igreja que eu frequentava era a visão de 12. O apóstolo tinha 12 discípulos, e os 12 assim ia indo. Essa pessoa, ele deu uma doença tão grave na vida dele que ele não conseguia nem ficar sentado. E Deus prometeu a cura para ele, ele foi curado. Irmãos, os 3 meses ele estava nos caminhos do Senhor. Deus entregou a bênção na vida dele e ele saiu das cartas do Senhor. Ele era um homem extremamente usado. Ele tinha um projeto onde ele fazia partes solidárias na cidade. Ele abandonou tudo. E a vida dele hoje é simplesmente ganhar dinheiro. Então a gente tem que ficar atento, porque nem sempre aquilo que queremos é aquilo que Deus quer por nós. E que a gente venha ter consciência que se não chegou a bênção, é porque não foi a hora, ou porque Deus não quer isso para a nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé e fazer mais uma oração. Amém? Vamos fechar nossos olhos e orar, pedir para que Deus venha nos fortalecer e que Ele venha nos levar para nossas casas. Amém? Pai querido, Pai amado, nessa noite, meu Deus, queremos te agradecer, Pai, pela oportunidade de mais uma vez estar na sua casa, Deus. Senhor, que o Senhor venha nos guardar, que o Senhor venha nos proteger. Abençoa nossa semana, Senhor. Guarda-nos de toda a parte do maligno, Senhor. Nos prepara, nos capacita, meu Pai. Nos dê discernimento espiritual, Pai, para que a gente venha entender aquilo que o Senhor quer falar conosco ao longo da semana. Senhor, nos enche com o Espírito Santo, Senhor. Nos guarda, nos proteja, livra-nos do mal, Pai. Senhor, estamos aqui também orando por aquelas pessoas que não vieram na igreja hoje, ó Pai. Que o Senhor possa visitá-las, Deus. Que o Senhor possa tocar nos seus corações, ó Pai, para que elas voltem à igreja, Pai. Aquelas pessoas que muito tempo atrás estavam aqui, meu Deus, congregando, louvando e adorando o Senhor. Que o Senhor venha visitá-las nesse momento, ó Pai. Toque nos seus corações, ó Pai. Quebre tudo aquilo que amarra elas, meu Deus, para que ela possa voltar à sua casa, Pai.
Nos guia, meu Deus, nessa caminhada, nessa jornada, Pai. E para que lá no final a gente venha falar: Senhor, eu combati um bom combate. Eu vivi diante das promessas do Senhor. Eu cumpri com aquilo que o Senhor colocou nas nossas vidas. Senhor, o Senhor venha nos fortalecer. Aqui também quero apresentar a nossa liderança, o pastor Normando e a pastora Zélia, Pai. Que nesse momento o Senhor venha visitar. Visita o pastor Normando, visita as suas articulações, visita seus olhos, suas visões, ó Pai. O Senhor sabe do que o seu filho precisa, ó Pai. Que também quero te apresentar a nossa pastora Zélia, Pai. Meu Pai, que o Senhor venha derramar chuva de bênção sobre a sua vida. Fortaleça a sua filha, Pai. Derrama chuva de bênção sobre a vida dela, Pai. Guarda de todo ataque do maligno, meu Pai. Guarda de todo ataque no seu serviço, Senhor. Blinda sua filha, Pai. E que esse pedido também venha estender a família dele, Pai. O Senhor venha guardar seus filhos, seus genros, meu Deus. O Senhor venha protegê-los, o Senhor venha guardá-los. O Senhor sabe, meu Pai, que eles são atacados, ó Deus, pelo aquilo que ele faz aqui, meu Pai, na sua igreja. Que o Senhor venha blindá-los, o Senhor venha blindá-los, Pai. Que o Senhor venha guardá-los de todo ataque do maligno, meu Deus. E que o Senhor venha derramar, meu Pai, perseverança na vida do seu filho. Que o Senhor venha capacitar cada dia mais o nosso pastor, Pai. Que o Senhor venha dar força, que o Senhor venha dar ânimo, meu Deus. Que o Senhor venha derramar saúde sobre a vida dele, Pai. Porque essa seara, meu Deus, ela não é fácil. E sabemos, meu Pai, que seu filho é um homem de Deus, um homem que vive de acordo com a palavra do Senhor, um homem que para tudo para ajudar aqueles que necessitam, Pai. Que o Senhor venha honrá-lo, meu Deus. Que o Senhor venha guardá-lo, Pai. Visita a sua vida financeira, visita a sua saúde, visita seu espiritual, meu Pai. Eu te peço, meu Deus, que você multiplique 1000 vezes, meu Pai, tudo aquilo que faz conosco. Visita ele, meu Deus, nesse momento. Libera a cura naquilo que precisa de cura, Pai. Libera, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus.